Senhor Jesus, eu sou a Ana Paulani. Hoje, na nossa segunda aula, estarei apresentando a vocês duas cartas de Pedro. Nessa aula, Deus me direcionou ao meu coração. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. Em 1 Pedro, o apóstolo Pedro escreveu com o objetivo de fortalecer e encorajar o povo cristão. A carta foi escrita através da vida de Pedro com o objetivo de fortalecer, de encorajar no momento de sofrimento, no momento da oposição, da tribulação, por causa da fé em Cristo. Mas Pedro nos ensina que através do sofrimento, através da perseguição, Deus traz uma calmaria para as nossas vidas e nos mostra que não estamos só acerca da perseguição, do sofrimento. Tornamos participantes do sofrimento de Cristo. A esperança na vida eterna. Pedro também nos traz e exorta que vivemos de maneira santa, digna do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus nos ensina através da sua palavra, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, da fé que você carrega, vamos ser perseguidos, vamos passar por tribulações, vamos sofrer acerca do Evangelho. Mas em tudo, em todas as áreas da nossa vida, Deus se faz presente. Deus se faz presente no sofrimento. Ele traz o conforto, Ele exorta para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que nós não podemos, nesse momento, desistir da sua vida, desistir da caminhada. Deus traz ao nosso coração hoje, neste dia, acerca da fé, a fé que move montanhas. Podemos comparar a nossa vida nos tempos atuais. Muitos cristãos estão sendo perseguidos pelo Evangelho, pela verdadeira palavra. Estamos sendo condenados, julgados por levar a verdadeira palavra. Dentro da própria igreja estamos sendo perseguidos, mas Deus, Ele nos orienta a caminhar e a perseverar diante da sua presença. Não vai ser fácil carregar o Evangelho, pronunciar o Evangelho, falar da vida de Jesus, mas a carta de Pedro traz motivos, traz esperança para os dias de hoje. Deus, Ele traz o fortalecimento dos céus, mas também Ele conforta com a sua vinda, Ele conforta com o seu consolo. Deus jamais vai desamparar os seus, Deus jamais vai desamparar o justo. Então Deus traz um conforto aos cristãos, aos judeus, acerca das oposições que se levantam contra a sua fé, contra a sua oração, contra a sua pregação. Mas Deus nos ensina a permanecer firme. Deus nos ensina a permanecer firme na palavra. Deus está hoje nos orientando através da palavra. Nós temos que ser servos de Deus. Temos que carregar princípios da palavra. Segundo carta de Paulo aos Coríntios,
Nós vamos ser atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desanimado. Vamos ser perseguidos por amor a Cristo, mas não desamparados na perseguição. Abatidos, mas não destruídos. Vamos sofrer angústias, medos, solidão, mas jamais vamos ser destruídos, porque a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus traz essa firmeza para o nosso coração. Em 1 Pedro, no versículo 15 e 16, fala sobre a santidade. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. No versículo 16, porquanto escrito está, seja santo porque sou santo. Quem te chamou é santo. Quem te escolheu é santo. Mas também aquele que vos chamou, ele está dizendo que em toda maneira de você viver é uma maneira de santidade. No seu deitar, no seu levantar, no seu falar, nas suas atitudes, nas suas vestes. Em todas as maneiras temos que ser santo. Temos que exalar santidade da parte de Deus. Temos que ser semelhança. Temos que ter a essência do céu. Porque Deus, quando Ele chama, Ele te chama para viver uma vida de santidade. Uma vida que você venha exalar o Espírito Santo. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. É melhor você ser perseguido. É melhor você sofrer oposições. É melhor você sofrer calúnias em prol do Evangelho. Mas você está levando a palavra verdadeira, a palavra que liberta, que transforma, que salva. É importante você analisar a palavra do Senhor com sabedoria, porque no mundo você vai ter aflições, mas esteja com ânimo, porque Jesus venceu. E você é capaz de vencer essa angústia. Você é capaz de dar a volta por cima, porque Deus é contigo. É melhor sofrer com Deus. É melhor sofrer acerca do Evangelho. É melhor abandonar e assar e você sofrer perseguição em prol da palavra, mas praticar o bem, agradar o coração e desagradar o mundo. É melhor você estar com Deus. É melhor você estar dentro da palavra do Senhor, para que você venha suportar os dias maus, para que você venha suportar as aflições do mundo. Pratica o bem, faz o bem sem olhar a quem. Se o inimigo se levanta contra ti, se o inimigo usa pessoas da sua casa para te afrontar, ame o seu próximo como a si mesmo. Abraça, pega a causa dele, porque essa luta não é contra a carne. Andai, assai. Deus está dizendo aqui: pratica o bem, porque o seu galardão está separado e guardado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos de Deus. Além disso, devemos lembrar que isso é temporário. As lutas, as aflições, as perseguições são temporários. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Você pode estar chorando hoje, você não está entendendo a sua luta.
você não está entendendo a causa, porque tanto levante na sua vida. Mas isso tudo é temporário. Tudo que você está passando é temporário. Esse sofrimento não vai permanecer, não vai prevalecer na sua vida. Deus, a palavra dele é bem clara, pois ela se renova a cada dia. Você pode estar pensando neste momento que está indo ser sepultado, que está perdendo a sua fé. Te lançaram, colocaram uma pedra, mas Deus, Ele é onisciente, onipresente em todos os lugares. E esse sofrimento que você está enfrentando é temporário. Não desista da fé. Não desista do seu chamado. Não recua. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Seja praticante da sua fé. Seja praticante da palavra de Deus. O homem não vai te fortalecer. O homem não vai te salvar. Mas Deus, Ele tem a certeza. Ele te apresenta a vida eterna. Ele apresenta os céus. Deus, Ele tem o poder de mudar a sua história. Não se preocupe. Esse sofrimento é temporário na sua vida. A carta está dividida em 3 partes principais. Primeira, as bênçãos de Deus. Segundo, o comportamento do cristão no sofrimento. É muito importante com o seu processo. Você tem que respeitar o seu processo. Porque Deus não tarda e nem falha. Respeita o seu processo. Dá espaço. Respira fundo. Porque através do sofrimento sabemos quem somos diante de Deus. É no sofrimento sabemos quem somos dentro de casa. Não existe máscara para Deus. É através do seu sofrimento que você vai se autoconhecer diante de Deus. Mas se você prevalecer e permanecer como um guerreiro valente na presença de Deus, mesmo que aos olhos do homem você não seja aprovado, mas para Deus você vai ser aprovado através do seu comportamento. Sofrimento não é desculpa para fugir da cruz. Sofrimento não é desculpa para escarnecer. Sofrimento não é desculpa para que você não venha orar. Através da sua luta, você vai reconhecer quem você é. É através dessa luta que você vai enxergar quem você é diante de Deus. Então essa palavra, persevera diante da luta, levanta diante da adversidade, mostra para os seus inimigos e para os seus adversários que você serve um Deus maior do que esse sofrimento. Mostra para os seus adversários que quem deita e levanta contigo é o Espírito Santo de Deus. Terceiro, cuidado com o povo de Deus. 4 grandes temas são abordados em 1 Pedro: a salvação, a perseguição, família de Deus, vida em família, juízo de Deus. A salvação em Cristo é uma dádiva. Somos salvos por causa do seu grande amor. Não há nada que possamos fazer para merecer isso, porque foi a morte de Jesus, seu grande sofrimento, que fez a mediação entre nós e Deus. Não somos merecedores,
Se você fazer uma autoanálise da sua vida, somos pecadores, falhos, miseráveis, mas mesmo assim Cristo nos amou. E Deus nos deu um livre acesso para adorar, para bendizer e para exaltar o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida. O apóstolo Pedro afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. O apóstolo Pedro, ele afirma que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Sem a fé, é impossível você agradar a Deus. Sem fé, é impossível alcançar o seu milagre. Sem fé, é impossível você ter uma intimidade com o Pai. Porque a fé abre caminhos. A fé abre os céus. A fé te cura. A fé sara a sua terra. A fé trata. Não deixa você esmorecer. Você pode estar caído, mas a fé que habita em você tem um valor. A fé que caminha contigo é preciosa. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o dinheiro. A fé alcança e faz você enxergar aquilo que você não consegue. A fé está pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai alimentar a sua vida espiritual. Muitos têm perdido a fé, têm depositado a fé no homem, têm depositado a fé na oração do homem, na palavra do homem. Aonde entra a decepção, a incredulidade, já não ora mais, porque tem um pastor que ora, tem um pastor que jejua, tem um pastor que paga o preço. A fé não está em Deus, está no homem, na palavra do homem, no jejum do homem, na consagração do homem. Devemos depositar a nossa fé em Deus. Devemos olhar para os céus, de onde vem o meu e o seu socorro. Uma fé inabalável. A sua fé tem que estar firmada na rocha. Quando o vento vinha, a tempestade vinha, a chuva vinha querer levar embora aquilo que você conquistou debaixo de oração, debaixo de consagração, você vai estar inabalável. Você vai estar firme. A sua fé é preciosa. Guarda a sua fé na tábua do seu coração, pois ela é mais preciosa do que o ouro. A Bíblia apresenta uma lista de algumas coisas que são melhores do que o ouro, apesar de ser o metal mais valioso e precioso que existe. O ouro é inferior aos grandes valores da fé. A fé é considerada um dos maiores tesouros da humanidade. A Bíblia apresenta uma extensa lista de coisas mais preciosas do que o ouro. A salvação. A salvação. A sua fé. Sua coragem. Sua esperança. É baseada nos céus. Quem deposita tudo isso na sua vida é Deus. E você tem que entender, se você é precioso, se você é preciosa, Deus
hoje te faz entender algo extraordinário. Que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Amém? Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. A primeira carta de Pedro foi escrita com o objetivo de encorajar os irmãos e fortalecê-los com a relação à tribulação, perseguição e sofrimento. Já segundo Pedro, foi escrito para ajudá-los a combater os falsos ensinos e heresias que espalhavam na igreja. Assim como Pedro, Paulo também deu bastante ênfase ao tema. O que vemos é que há um empenho constante do Espírito Santo para manter a igreja livre das falsas doutrinas. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o coração engana você mesmo? E por isso, as Escrituras dizem: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. 2 Pedro vai nos ensinar em constante para manter as igrejas livres das falsas doutrinas. Porque hoje em dia há muitos falsos profetas, falsos doutores no meio das igrejas, com falsas doutrinas, com mentiras encobertas. Mas Deus nos ensina que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela palavra verdadeira. Quando você guarda o seu coração, quando você guarda algo no seu coração que são princípios da palavra, os mandamentos da palavra, para que ninguém venha e rouba a sua santidade, a sua intimidade, enganando com palavras, enganando com profecias. Mas Deus nos ensina acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, que vão dizer que Deus falou, sendo que Deus não falou. Vão entrar dentro da igreja disfarçado com conhecimento. Estamos falando de doutores, pessoas com inteligências, pessoas que têm um nível de conhecimento, aonde a sua fé e o seu conhecimento está depositado. Devemos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus vai trazer o verdadeiro conhecimento dos céus. O homem quer para si glórias, o homem quer para si elogios, bens materiais. O homem quer acumular tesouros na terra, prata na terra. Mas Deus nos deixa um conselho através da vida do apóstolo Pedro. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores.
que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, como palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia. A sentença é a sua perdição não dormida. Deus traz ao nosso coração que não ficarão impunes, mas vão enganar muito, vão blasfemar dentro da casa de Deus, vão usar o Espírito Santo de Deus, vão enganar muitos. A palavra de Deus está se referindo dentro das igrejas. Muitos vão ser enganados. Podem passar 10, 15, 20 anos dentro da igreja, mas vão ser enganados. A palavra vai se tornar perdição para os falsos profetas, para os falsos doutores. Vão ser usados para si mesmo, para mentira, para enganação. Mas Deus não vai deixar impune. Então guarda aquilo que Deus te deu, guarda a presença que Ele depositou no seu coração, pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A carta está dividida em 3 partes. Primeira, conselhos para os cristãos que estão se desenvolvendo na fé. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você vai passar por um período de desenvolvimento. Você vai chegar na igreja, vai se converter dos seus maus caminhos, vai descer as águas, vai começar o processo de Deus na sua vida. Não será fácil, mas quando você passa um processo com Deus, quando você passa um processo na presença de Deus, Deus te traz o conforto. Mas você tem que entender e ouvir e ser praticante da palavra de Deus. Você vai começar a crescer, a desenvolver o seu ministério. Você vai começar a exercer a sua fé. A sua fé vai começar a crescer diante de Deus, porque Deus vai estar desenvolvendo. O Espírito Santo de Deus vai estar crescendo dentro de você. Aonde você vai ter coragem de pregar, aonde você vai ter coragem de falar, você vai ter ousadia do Espírito Santo. A fé, através da sua vida, vai mover montanhas. Aquilo que você achava que era impossível, vai ser possível na sua vida. Então Deus, neste lugar, Ele está te direcionando à verdade. Ele está te direcionando e está dizendo: Ele pode fazer na sua vida, Ele pode te capacitar, Ele pode fazer na sua vida aquilo que o homem nunca fez. A fé está sendo posta sobre a sua vida. Basta você guardar no seu coração, porque o coração ele é enganoso, o coração ele engana. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Se você guardar, se você zelar pela presença de Deus, porque nós estamos falando da presença de Deus, é ela que traz a fé, é o Espírito
Santo de Deus que habita na sua vida, se você começar a dar lugar, porque tem áreas na nossa vida, que precisamos entender. É preciso deixar Deus agir, é preciso deixar Deus fazer. Os perigos potenciais do futuro. A palavra do Senhor vai nos mostrar que temos perigos no começo da nossa caminhada. No começo da nossa conversão, temos perigos. Temos ciladas, aonde muitos vão ser enganados, aonde muitos vão abandonar a fé. Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, por isso, não, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tenha medo. Não tenha medo dos falsos doutores, dos falsos mestres, porque Deus segura a sua mão e Ele é fiel para entregar a sua vitória. No tópico 3, esperança. Uma fé genuína em Cristo é revelada por uma vida piedosa e dedicada a Cristo. Este tipo de cristão dificilmente se desvia da verdade ou será enganado por falsos mestres. 3 grandes temas são abordados aqui: diligência, que significa o interesse ou cuidado aplicado, os falsos mestres e a volta de Jesus. Devemos aguardar. O apóstolo Pedro associa a temperança com o conhecimento. Devemos ter temperança diante de Deus. Como foi dito, devemos respeitar o processo, mas também devemos guardar o nosso coração com diligência, com sabedoria e com paciência, esperar a volta de Jesus. Com paciência e temperança, devemos respeitar o processo de Deus na nossa vida. O Deus sabe o que faz. Então esses são fruto do Espírito Santo, a temperança. Com Ele você suporta, com Ele você aguenta, com Ele você vai avante. Deus jamais vai abandonar os seus. Tenha fé e acredite que Deus está contigo. E com as palavras finais, vai dizer assim: a temperança é o combustível da moderação e do equilíbrio. Quando há temperança em tudo aquilo que fazemos ou desfrutamos, nunca seremos escravos de nenhum vício ou hábito que queira nos dominar, de nenhuma força que queira nos escravizar. Você conquistou e Deus te deu a liberdade. Esta é a palavra a qual Deus ministrou no meu coração. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus até aqui me ensinou. Eu aprendi bastante através dessas 2 cartas do apóstolo Pedro. Deus testificou, Deus me ensinou e Deus me orientou. E quando o justo, ele tem uma fé, e essa fé é inabalável, quando você tem uma temperança, e quando você guarda a vinda de Jesus Cristo, ninguém pode enganar o seu coração. A paz do Senhor Jesus.